Fala pessoal do Engenheiro Minuto, aqui é o Eric Ruas e hoje eu estou aqui para passar mais algumas dicas para vocês sobre planejamento. E as dicas de hoje vai te falar quais são as melhores razões para você acompanhar o seu cronograma, acompanhar o seu planejamento. Bom, primeiro eu vou falar que todo cara que é planejador, todo mundo que planeja uma obra, fica muito triste quando tem o seu planejamento afastado, quando você perde a baseline, ou seja, quando você vê que a sua obra não está mais naquilo que você planejou. Eu sei que isso daí é muito difícil, né? A gente fica triste, você se sente, como é que é a palavra? Frustrado, né? Você se sente, pô, eu planejei, eu imaginei tudo e acontece algumas coisas erradas. Né? É como se fosse, para mim, quando acontecia isso, é como se fosse um atestado que você não dava conta do serviço. Mas com o tempo eu comecei a perceber que toda obra acontece isso. Basta você tomar algumas decisões. E uma decisão é, toda vez que sair da baseline, você chegar e tomar aquilo como uma lição aprendida. E nessa lição aprendida você dá continuidade, porque na próxima obra você não vai errar mais aquilo. Bom, para saber então quais são as grandes razões para você não ter esse problema de se distanciar de uma baseline, eu queria te passar aqui. Primeiro, você sempre tem que ver que as atividades nem sempre são concluídas na data prevista, né? Então por isso que você tem que acompanhar, para você chegar e dizer, ela não foi concluída na data que devia ter. E quando não conclui na data que devia ser, também pode ter outro problema, porque na próxima atividade você já não começa na data prevista. Então, de repente, você tem que esperar uma equipe chegar e aí ela não começa na data prevista, mas você continua com a mesma data de entrega, né? Então, se essa data prevista foi atrasada por uma atividade que não foi sua, ou o erro não foi seu, isso daí pode ser passível de um pleito, né? E em outros vídeos eu falo sobre pleito, né? Mas é muito interessante você saber, porque se você for que nem eu, você vai fazer o quê? Você vai assumir toda a culpa, né? Meu estilo, Eric Ruas, eu sou assim, eu acho que tudo é culpa minha e eu sempre tenho que me esforçar para fazer o melhor, né? Então, quando tem algum erro, pode ser de outra pessoa, de qualquer um, mas eu sempre falo, não, eu deveria ter prestado atenção nisso. Mas é legal você ter esses parâmetros de quando começou, quando terminou, de cada atividade, para esse erro não recair sobre você ter muito claro aonde que foi o erro, tá? Outra coisa que a gente tem é que ocorrem alterações no projeto que não estavam previstas, né? Então impactam totalmente na execução. Então estava previsto você fazer uma atividade X e por causa de um outro fato você muda essa alteração. E às vezes pode ser você mudando essa alteração ou outra pessoa mudando essa alteração. E com certeza isso daí vai bater no seu tempo de entrega, tá? Outra atividade que acontece é a flutuação da produtividade. Toda vez que você acelera a sua produtividade, é natural, ela faz um pico de aceleração, né, e depois ela abaixa. Então você não consegue colocar a sua obra rodando 100% toda vez, tá? Tem alguns números, não lembro muito bem aqui, mas eu lembro que um planejador muito experiente, Marivaldo, se estiver assistindo, Marivaldo, um grande abraço, me ensinou bastante também sobre planejamento, e ele sempre falou que a produtividade do ser humano natural é de 60% a 80%. E quando a gente aperta o acelerador, ele chega aos 100%, mas é muito cansativo. E toda vez que você chega aos 100%, você tem que fazer algumas atividades que ele consiga desacelerar, porque ele cansa. E se você não colocar isso daí, vai demorar muito mais tempo para ele voltar ao seu estado normal. Fora que você também vai perder a credibilidade com o seu colaborador, que é péssimo isso, né? Você não pode perder nunca a credibilidade da sua equipe, tá? Muitas atividades, muitas obras, às vezes não são uma obra num local só, tá? Então você pode cair numa obra que você tem 6, 7 planos de ataque, 6, 7 frentes para atacar, né? E aí você vai decidindo qual que vai atacar e de repente a equipe lá da ponta decide trocar o plano de ataque. Ela vai chegar e vai trocar o plano de ataque por algum fato que eles decidiram lá na ponta da linha e não venham te perguntar o porquê. Então essa decisão pode ocorrer de você ter já avaliado um risco iminente e eles não estarem vendo, tá? Então você pode ter visto que no dia seguinte você não fez essa atividade porque no dia seguinte ia ter uma
vamos dizer assim, uma intervenção dentro do cliente naquele local que ninguém ia poder mais. Por isso que você recua aquela atividade, o pessoal da ponta da linha não está sabendo disso e ele resolve mudar. Isso vai impactar diretamente no seu cronograma. Eu lembro de um fato que aconteceu dentro de uma mineradora, né, que simplesmente ela passava, tinha alguns dias dizendo, tal dia eu vou fazer eles molham o minério de ferro para ele não ficar com aquele sólido suspenso, que pode ficar pode interferir até na vida da cidade. E teve um dia que o nosso pessoal decidiu mudar e no dia seguinte que era para fazer a atividade, culminou que está encontrando esse pessoal, né? Então a gente perdeu um dia de trabalho e isso daí é péssimo, né? Bom, além de mudar o local de ataque, pode também mudar o método construtivo. E isso daí é muito importante, todo mundo está sabendo. Porque quando você mexe no método construtivo, vou falar, você trocou de broco para radier, ou se você trocou, eu não vou fazer de alvenaria, eu vou fazer de madeira, qualquer que seja o método construtivo que você muda, todo mundo tem que estar sabendo, principalmente o pessoal que fez o projeto para saber se aquilo lá vai segurar, se aquele método construtivo vai dar certo, tá? Porque pode ser que você faça um método construtivo mais simples e aquele local estava previsto para aguentar um certo tipo de, não sei, de transformador que pesa mais de 1 tonelada. Então, por isso que ele era feito mais robusto. Então, são esses métodos construtivos que você tem que ter receio de mudar. Sempre você tem que passar por todo mundo para saber qual método construtivo vai ser melhor e se dá sim ou não para mudar. Bom, a gente já falou de método construtivo, só que a gente também tem fatos supervenientes, que você sabe que pode acontecer, mas você não sabe o dia, né? Você tem certeza que vai chover, mas você não pode falar qual dia que vai chover, né? Então você vai ter chuva, vai ter alagamento, cheias, treinamentos específicos, né? É muito legal desse negócio de cheia, porque quando você coloca lá, choveu tal dia, então se você está numa obra, se você está no trecho, você sabe o que eu estou falando. Se choveu no dia, com certeza vai demorar de 2 a 3 dias para sair o alagamento, dependendo do lugar onde você está. O que você tem que fazer? Uma atividade de bombeamento, de tirar água. Então, quando a gente estava fazendo linha de transmissão, tinha aqueles tubulões. Cara, quando enchia, tinha que colocar 3, 4 bombas para ficar funcionando ali durante 3, 4 horas para conseguir tal nível para você entrar. Porque você fazia tubulão, enchia ali e era rápido, era no Pará, né? Então batia uma tempestade, enchia rapidinho. Então você tem que sempre lembrar de planejar isso daí, tá? E você também tem os fatos que são imprevisíveis. A diferença de imprevisível e superveniente é que superveniente você sabe que vai acontecer, mas não sabe o dia. E imprevisível você não tem domínio nenhum da situação, se vai acontecer ou não. Então você vai ter greve, paralisação, interferência de terceiros ou então mesmo acidente, que é o pior de todos, né? Então desejo que vocês nunca passem por acidente na obra, que realmente não é uma coisa muito legal. Então você tem que ter uma gordura e você tem que acompanhar para ver qual que é o impacto que isso daí vai gerar em cima do teu cronograma. Bom, temos todos esses daí e temos também atrasos de fornecimento de material. Quando você trabalha com uma peça específica, se você está trabalhando só fazendo casa, você consegue encontrar cimento em cada esquina. Mas tem obras específicas que você não consegue, uma obra de elétrica, você não consegue chegar e comprar um cabo de linha de transmissão à pronta entrega, não tem isso na prateleira. Então, ocorrem muito atrasos de material. Então você procura essa palavra chamada lead time, que é essa distribuição enxuta e no tempo certo. Vai ser muito legal e você também tem que prever isso daí. Bom, e por último falta de atividades. Lembrar que todo planejador é um humano, né? Então não fique triste por de repente no meio do projeto você descobrir que faltou uma atividade ou você colocou atividades a mais sem necessidade. Então por isso que você tem que acompanhar, porque quando você fizer isso, na próxima atividade que você fizer, no próximo cronograma que você fizer, você vai ter as suas lições aprendidas e com certeza você não vai errar mais, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Então, eu peço para vocês, se você curtiu ou não curtiu, clique aqui, porque toda vez que a gente clica, né,
numa matéria que a gente gostou, a gente diz para o Google, para o Facebook ou para o próprio YouTube que aquele material é relevante, e quem estiver procurando sobre engenharia vai aparecer a gente para ele, falando, pô, esse cara aqui está relevante, o pessoal está gostando do que ele está falando. Se você está gostando, se você quer continuar escutando isso daqui, siga a gente tem no Facebook, no YouTube, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço!